Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um conteúdo interessante aqui no Bolsa Fácil. Eu quero falar com você um pouco sobre a poupança. A poupança não é um bicho de sete cabeças, todo mundo conhece essa modalidade de investimento. Ela é a mais comum, ela é a queridinha do brasileiro. Muita gente prefere deixar o seu dinheiro na poupança. Algumas pessoas até conseguem, até têm a disciplina de economizar todos os meses, e essa economia, esse saldo que sobra, a pessoa acaba colocando na poupança. O grande problema é que, apesar da grande maioria das pessoas conhecer a poupança, a galera não sabe como que é a regra da poupança, e aí você pode não utilizar a poupança de maneira correta e você acaba perdendo bastante dinheiro, deixando uma quantidade maior, uma quantidade desnecessária na poupança, ao invés de você colocar numa outra modalidade de investimento mais lucrativa e que funciona praticamente da mesma maneira. Nessa aula aqui, então, eu quero te explicar como que é essa tal regra da poupança para que você possa ficar um pouco mais inteligente aí na gestão dos seus investimentos. A primeira coisa que chama a nossa atenção é que a poupança ela é extremamente fácil de você investir, porque hoje em dia, ainda mais com o aplicativo aí no seu celular, o dinheiro que está na sua conta corrente, você consegue depositar e sacar a hora que você quer, através de um clique de distância. Então a poupança ela é bastante líquida, né? Você consegue fazer esse leve trás do dinheiro através de saques e depósitos, até por isso que muita gente prefere deixar o dinheiro na poupança, porque mesmo rendendo pouco, acaba sendo uma modalidade de investimento e a pessoa sabe que precisou estar ali, ela consegue pegar. O pessoal tem muito medo de deixar o dinheiro investido em outras aplicações que tem carência e a pessoa pensa, né? Mas a hora que eu precisar, a hora que eu quiser o meu dinheiro, eu não vou conseguir sacar, o dinheiro ele fica preso ali naquela aplicação. Então, esses daí são alguns dos pontos importantes que acaba despertando o interesse da galera de deixar o dinheiro na poupança. E também, apesar, você que é um pouco mais jovem, aí você não viveu o governo Collor no começo da década de 90, quando ele acabou congelando, né, quando ele acabou pegando o dinheiro da poupança dos brasileiros, mas foi um evento isolado que raramente deve acontecer daqui para frente, porque acaba sendo um tiro no pé do próprio governo. A poupança por si só, apesar dela render pouco, ela acaba sendo uma modalidade segura de investimento ali com baixo risco. Isso daí também é um outro fator que desperta a atenção do investidor. Uma observação bastante importante. Você colocando o dinheiro na poupança, ele só vai render aquele percentual ali do mês depois de 30 dias corridos. Então a poupança você tem que ter ciência que, apesar de ser um investimento seguro, que vai pingando ali na sua conta, esse rendimento ele só acontece a cada 30 dias. Se você depositar e sacar antes dos 30 dias, você não vai ter a remuneração do período proporcional que você deixou o dinheiro alocado ali na poupança. Isso é muito importante porque algumas pessoas acham que eu vou colocar o dinheiro na poupança e vai começar a render, mas a rentabilidade é só a cada 30 dias, é só cada aniversário mensal aí que a gente comenta da poupança. Um benefício é que a poupança ela é isenta de arrecadação de imposto de renda, mas a gente vai ver mais para frente aqui nessa aula que mesmo sendo isenta do imposto de renda, ela perde no final, em termos de rentabilidade, para outros produtos semelhantes, por isso que a gente precisa entender qual seria a melhor maneira da gente usar a poupança. Eu gosto de usar a minha poupança, e eu recomendo que você utilize também, como se fosse um caixa disponível para o seu custo de vida. Vamos imaginar que você tenha um custo de vida mensal aí de 15 mil reais. De repente, você deixar esses 15 mil reais, ou que seja 10 mil, 20 mil, isso daí é do bolso de cada um, é do custo de vida de cada um. Mas só para a gente dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que seja aí na casa de 15 mil reais por mês. Você deixar esses 15 mil na conta corrente, pode ser um montante alto e você deixaria esse dinheiro parado. O que você pode fazer? Você pode usar a sua poupança como amiga,
para que você deixe esse seu caixa, deixe esse seu dinheiro ali, essa quantia maior, para você poder passar o mês pagando as suas contas, mas você deixa na poupança esse caixa para não ficar parado, já que na poupança, se você precisar pagar uma conta maior, você consegue sacar imediatamente, o dinheiro está na sua conta corrente. E na conta corrente, você poderia deixar, vamos pensar, o custo de vida é de 15 mil, você poderia deixar ali na conta corrente uns 5 mil, mais ou menos, que seria para pagar as contas rotineiras ali do dia a dia, semana a semana, e vamos supor, esses 5 mil chegou na casa de 3, 2, você saca da poupança, repõe a sua conta corrente ali nos 5 mil, e com a poupança você consegue, você pode também pensar assim, né? Eu vou deixar sempre na poupança ali de 15 a 10 mil reais, e sempre na minha conta corrente mais ou menos ali uns 5, porque eu sei que esse dinheiro é o caixa que eu preciso para poder passar o mês tranquilo. Eu sei aí que eu vou receber, eu vou pagar, vai ter entrada, vai ter saída, mas eu sei mais ou menos aí que com esse balanço financeiro eu consigo passar o mês. Por que que aí poderia ser uma utilização mais inteligente da poupança? Porque você teria um caixa, uma quantia maior de dinheiro que você precisa passar o mês rendendo na poupança, mas aí você não precisaria ficar louco, você não precisaria ficar preocupado de toda hora você ter que retirar dinheiro dos seus investimentos de longo prazo para poder cobrir as contas do seu mês. Então você sabe que ali, o pessoal de loja faz muito isso, que eles chamam o fundo do caixa. Eles sempre deixam uma quantia no caixa que vai precisar ali no dia a dia, na semana a semana, para não precisar ficar mexendo na conta da empresa ali, da loja, sempre você ter esse dinheiro acessível, fácil à mão, para que você possa fazer essas transações, né? Então, na poupança, eu não recomendaria que você deixasse, vamos colocar aqui, a sua reserva de emergência. Porque o próprio nome já diz, a gente tem que ter a nossa reserva de emergência, porque alguma emergência pode acontecer, pode ser um acidente aí de carro que você tenha que acionar o seguro, uma doença, uma viagem de repente, um gasto não previsto, enfim. Infelizmente, algumas emergências acontecem na nossa vida, então é muito importante que você tenha essa reserva de emergência, pelo menos aí que cubra 6 meses do seu custo de vida. Uma reserva de emergência mais conservadora seria pelo menos você ter coberto aí pelo menos 1 ano do seu custo de vida. O dinheiro da reserva de emergência, ele também precisa ter uma alta liquidez. Porque é o que a gente falou, vamos imaginar que aconteça uma emergência, você precisa sacar esse dinheiro. Só que a gente tem produtos muito parecidos com a poupança, por exemplo aqui o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária, que tem um funcionamento muito parecido com a poupança, que você consegue ter essa liquidez, essa agilidade de saques e depósitos, só que a rentabilidade vai ser sempre maior, sempre acima da poupança. E como a sua reserva de emergência não é um dinheiro que você vai usar todo dia, toda semana, não é esse o propósito, é como se fosse ali um seguro. Você tem que ter um dinheiro disponível se caso você precisar, mas é um dinheiro como se fosse um seguro, né? Se tiver que usar, usou, se não, é uma grana ali que você pode deixar rendendo. De forma resumida, quando você investe no Tesouro Selic, como o próprio nome já diz, ele vai render a nossa taxa de juros e você vai emprestar dinheiro para o governo federal para financiar a dívida pública. E quando você investe num CDB, o CDB é um certificado de depósito bancário, você vai emprestar o seu dinheiro para um banco, o banco ali vai trabalhar o seu dinheiro e você vai receber juros em função desse empréstimo que você fez. Muito importante, se você for colocar esse dinheiro no CDB visando a sua reserva de emergência, é importante que seja um CDB com liquidez diária, que vai ser o mesmo funcionamento aqui do Tesouro Selic, ele vai render a taxa de juros, mas se caso você precisar fazer o saque no CDB, ali você fazendo o saque no mesmo dia ele está na sua conta, e o Tesouro Selic, você pedindo o saque no dia, no horário comercial,
no dia seguinte ele está na sua conta. Ou seja, numa reserva de emergência, aqui, a gente considerando um prazo de um dia para o outro, você teria esse dinheiro acessível aí à sua mão. Então, é um dinheiro com alta liquidez, por isso que você pode deixar no Tesouro Selic ou em CDB de bancão com liquidez diária, que ele vai ter um funcionamento semelhante à poupança, porém você vai conseguir ter um rendimento maior, tá? Por isso que acaba ficando mais interessante. Vamos entender então como que é a regra da poupança, para que você saiba por que deixar esse dinheiro eventual aí da reserva de emergência na poupança, por que você vai perder dinheiro. Pela regra atual hoje, se a Selic é a nossa taxa de juros, se ela estiver abaixo de 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic mais uma taxa referencial. Vamos imaginar, fazer um exercício aqui, se a Selic estivesse em 2%, como foi o caso ali no período da pandemia, a poupança ela ia render 1,4%. Ou seja, esse dinheiro aqui na poupança, ele ia perder para uma aplicação no Tesouro Selic e iria perder para uma aplicação no CDB. Essas contas aqui, elas são a título de exemplo, de exercício, para ficar ilustrativo. São valores aproximados, arredondados. Eu não considerei os juros compostos aqui da poupança de mês após mês, porque seria muito pouco. Não considerei também aqui a taxa referencial, porque seria um aumento ali praticamente insignificante. E mesmo depois, no final ali, no último slide, a gente tem a tabela regressiva do imposto de renda que recai sobre o Tesouro Selic e sobre o CDB. Mesmo descontando esse imposto de renda, tanto o Tesouro como o CDB, eles renderiam acima da poupança, tá? Só para ficar claro aqui para a gente, para poder fazer esse exercício. E a outra regra da poupança é que, se a gente tiver num momento de Selic alta, no caso aqui acima de 8,5% ao ano, a poupança ela trava os seus ganhos. O máximo que você vai ganhar na poupança é 0,5% ao mês mais a TR. Se a gente pegar um exemplo aqui como a Selic na casa de 12% ao ano, mais ou menos agora, que a gente tem um momento de Selic alta, a poupança renderia aproximadamente 6,5% em cálculos arredondados. Por que eu quis trazer esse exercício para a gente, né? No caso aqui de uma Selic. Não importa se a Selic ela está baixa ou se ela está alta. Por essa regra da poupança, se você deixar o seu dinheiro na poupança, ele sempre vai perder para outros produtos semelhantes como o Tesouro Selic e o CDB de banco, tá? Com liquidez diária por essa regra. Então, a poupança ela pode ser uma amiga, ela pode ser uma ferramenta inteligente para você deixar o seu caixa ali do mês, como eu expliquei no começo, para você fazer o pagamento ali, o seu custo de vida no dia a dia, mas para a reserva de emergência a gente tem esses outros produtos mais interessantes aí no mercado. Questão do imposto de renda. Primeira coisa, para o Tesouro Selic, se caso você depositar e você sacar em até 30 dias, existe uma tabela regressiva de IOF. A cada dia que passa, esse percentual ele vai reduzindo, mas para saques no Tesouro Selic em até 30 dias, vai descontar também o IOF. Tá? Mesmo assim, se caso precisar, ainda acaba sendo mais interessante. E essa tabela aqui, regressiva do imposto de renda, ela serve tanto para o Tesouro Selic como para CDBs, e a gente entende aqui que quanto maior o prazo investido, menor vai ser a alíquota, o recolhimento do imposto de renda sobre o lucro, tá certo? Então, se a gente deixar aqui em até 180 dias, 6 meses, a alíquota é 22,5% sobre o lucro, de 6 meses a 1 ano é 20%, de 1 ano a 2 anos é 17,5%, e a partir, acima de 2 anos é de 15%. Então, assim, vamos imaginar que você deixa ali a sua reserva de emergência num CDB ou no Tesouro Selic, por exemplo, e que você, depois ali de 4 anos, por exemplo, surgiu uma reforma na casa, um problema com o seu carro, você sofreu demissão e você vai ter que passar alguns meses ali.
Você deixando esse dinheiro no longo prazo, quando você precisar resgatar, você sabe que o recolhimento do imposto de renda vai ser menor, tá certo? Então, a ideia dessa aula aqui foi desmistificar um pouco como que funciona a poupança, para que você não deixe todo o seu dinheiro na poupança, que você saiba como usar a poupança, uma das ferramentas, aí, uma das opções de aplicação financeira que você pode ter na carteira. Mas o que acontece? A gente tem muito milionário aqui no Brasil, que deixa literalmente milhões na poupança e a pessoa perde muito dinheiro. A pessoa perde muita rentabilidade porque poderia conhecer um pouco melhor os produtos aí de renda fixa, os produtos de renda variável, entender essa regra da poupança, entender quanto que poderia deixar na poupança e como dividir esse patrimônio em outros produtos aí semelhantes à poupança, que se caso a pessoa quiser sacar, ela tenha liquidez, mas ela não deixaria tanto dinheiro na mesa, tá certo?